A Gênese, Allan Kardec, capítulo 16, Teoria da Presciência. As predições segundo o Espiritismo. Teoria da presciência. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que sejam consequência do estado atual, mas não daqueles que não tenham nenhuma relação, e ainda menos daqueles que são atribuídos ao acaso. As coisas futuras não existem, estão ainda no nada. Então, como saber que elas sucederão? Os exemplos de predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, do que se deve concluir que aí se passa um fenômeno do qual não temos a chave, pois não há efeito sem causa. É esta causa que vamos procurar encontrar, e é ainda o Espiritismo, ele próprio, a chave de tantos mistérios, que nos fornecerá e que, além do mais, nos mostrará que o próprio fato das predições não se afasta das leis naturais. Tomemos como comparação um exemplo nas coisas usuais e que ajudará a fazer compreender o princípio que desenvolveremos. Suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha, a observar a vasta extensão da planície. Nessa situação, o espaço de uma légua será pouca coisa para ele, e poderá facilmente abarcar, num só golpe de vista, todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim da estrada. O viajante que segue esta estrada pela primeira vez sabe que caminhando chegará ao fim dela. Eis aí uma previsão simples da consequência de sua marcha. Porém, os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, os rios a vencer, os bosques a atravessar, os precipícios nos quais poderá cair, os salteadores escondidos para lhe saquear as bagagens, as casas hospitalares nas quais poderá repousar. Tudo isso é independente de sua pessoa. É para ele o desconhecido. O futuro, pois sua vista não se estende além do pequeno círculo que o rodeia. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que consome a percorrer o caminho. Retirar-lhe os pontos de referência e a duração se apaga. Para o homem que está no alto da montanha e que acompanha sua viagem, tudo isso é o presente. Suponhamos que o observador desça para perto do viajante e lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa, sereis atacado e socorrido. Estará prevendo o futuro. O futuro existe para o viajante. Para quem está no alto da montanha, esse futuro é o presente. Se sairmos do círculo das coisas puramente materiais, e se pelo pensamento entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno produzir-se numa escala maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração se apagam para eles. Mas a extensão e a penetração de suas vistas são proporcionais à sua purificação
e a sua elevação na hierarquia espiritual em relação aos espíritos inferiores. Eles estão como o homem armado de um possante telescópio, ao lado daquele que apenas dispõe de seus olhos. Para estes últimos, a visão é circunscrita, não somente porque dificilmente poderão se afastar do globo, aos quais estão presos, mas porque a materialidade de seus perispíritos veda as coisas afastadas, como o faz a bruma para os olhos do corpo. Compreende-se que, segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, e mesmo de diversos milhares de anos, pois o que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante dele, como os incidentes da estrada para o viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que, durante tal período, são o futuro para o homem na terra, são o presente para ele. Terá ele, pois, a possibilidade de vir até nós e dizer com certeza: tal coisa sucederá em tal época, pois que ele vê esta coisa como o homem da montanha vê o que aguarda o viajante na estrada. Se ele não o faz, é porque o conhecimento do futuro será nocivo para o homem, entravará seu livre arbítrio, paralisará o homem em seu trabalho, que deve efetivar para seu progresso. O bem e o mal que espera, estando no desconhecido, são para ele a prova. Se uma tal faculdade, mesmo restrita, pode estar entre os atributos da criatura, em que grau de poder não deve se elevar no Criador, que abarca o infinito? Para ele, o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Nesse imenso panorama, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? Entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral e que certos sucessos devam resultar de sua cooperação, pode ser útil, em casos especiais, que ele seja informado a respeito de tais sucessos, a fim de que prepare os caminhos e se conserve pronto a agir quando vier o momento. É por isso que Deus permite, por vezes, que uma ponta do véu seja levantada. Porém, será sempre com uma finalidade útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Portanto, essa missão não pode ser dada a todos os espíritos, pois entre esses há os que não conhecem melhor o futuro que os próprios homens. Mas, sim, há alguns espíritos suficientemente avançados para tal. Ora, é de notar-se que essas espécies de revelações são sempre feitas espontaneamente, e jamais, ou pelo menos raramente, em resposta a uma pergunta direta. Esta missão pode igualmente ser entregue a certos homens, e eis de que maneira. Aquele a quem é confiado o cuidado de revelar uma coisa escondida, pode receber, à sua revelia, a inspiração dos espíritos que a conhecem, e então ele a transmite maquinalmente, sem se aperceber de que o faz. Ademais, sabe-se que a alma se desprende e possui, em grau maior ou menor, as faculdades do espírito livre, seja durante o sono,
seja no estado de vigília, nos êxtases da vista dupla. Se tratar de um espírito adiantado, se ele recebeu, como os profetas, uma missão especial para tal efeito, gozará nos momentos de emancipação da alma a faculdade de abranger por si mesmo um período mais ou menos extenso e ver como se fossem presentes os acontecimentos desse período. Ele poderá, então, revelá-los no próprio instante ou conservar a memória quando acordar. Se tais acontecimentos devem permanecer em segredo, ele perderá a respectiva recordação ou terá deles apenas uma vaga intuição, suficiente para o guiar instintivamente. É assim que se vê essa faculdade desenvolver-se providencialmente em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maior parte das seitas perseguidas tem tido numerosos videntes. É assim, ainda, que se tem visto grandes capitães marchar resolutamente contra o inimigo, com a certeza da vitória. Homens de gênio, como Cristóvão Colombo, por exemplo, procuraram um objetivo, por assim dizer, o momento no qual o atingirão. É que eles viram o alvo, que não é o desconhecido para seu espírito. O dom da predição não é, pois, sobrenatural, tanto quanto uma porção de outros fenômenos repousa sobre as propriedades da alma e sobre a lei das relações do mundo visível e do mundo invisível, a qual o Espiritismo vem tornar conhecida. Essa teoria da presciência não resolve, talvez de maneira absoluta, todos os casos que a revelação do futuro pode apresentar, mas não se pode deixar de convir que ela possui seu princípio fundamental. Frequentemente, as pessoas dotadas da faculdade de prever, no estado estático ou sonambúlico, veem os acontecimentos se desenharem como num quadro. Isso poderia também se explicar pela fotografia do pensamento. Um acontecimento que está no pensamento dos espíritos, que trabalham para sua concretização, ou no pensamento dos homens cujos atos o devem provocar, tal pensamento, atravessando o espaço como os sons atravessam o ar, pode tornar a imagem visível pelo vidente. Porém, como a realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias, ele vê a coisa sem poder precisar o momento de sua realização. Talvez mesmo esse pensamento possa ser apenas um projeto, um desejo, que pode não ter seguimento. Daí os frequentes erros de fato e de data nas previsões. Para compreender as coisas espirituais, isto é, para se fazer delas uma ideia tão nítida quanto aquela que comparávamos com a de uma paisagem que estivesse sob nossos olhos, falta-nos verdadeiramente um sentido, exatamente como ao cego falta o sentido necessário para compreender os efeitos de luz, das cores e da vista sem o contato. Também não é senão mediante um esforço da imaginação que nós chegamos a tal resultado, auxiliados por comparações extraídas das coisas que nos são familiares. Porém, as coisas materiais não podem dar senão ideia muito imperfeita das coisas espirituais. É por isso que não deveríamos tomar tais comparações ao pé da letra.
e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos se relaciona com sua efetiva elevação e que eles têm necessidade de estar sobre uma montanha ou acima das nuvens para abarcar o tempo ou o espaço. Tal faculdade é inerente ao estado de espiritualização, ou, se o preferirmos, de desmaterialização, isto é, a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, embora muito imperfeito, àquele que dá vista de conjunto do homem no alto da montanha. Esta comparação tinha simplesmente a finalidade de demonstrar que os acontecimentos que estão no futuro, para uns, estão no presente para outros, e podem assim ser preditos, o que não implica na produção do efeito pela mesma maneira. Para gozar dessa percepção, o espírito não tem, pois, necessidade de se transportar a algum ponto do espaço. Aquele que está na terra, a nosso lado, pode possuí-la em sua plenitude, tão bem como se estivesse a 1000 léguas, enquanto que nada vemos além do horizonte visual. A vista, nos espíritos, não se produz da mesma maneira que no homem, nem com os mesmos elementos. Seu horizonte visual é inteiramente outro. Ora, é precisamente este o sentido que nos falta para o conceber. O espírito, ao lado do encarnado, é como aquele que vê ao lado de um cego. Além disso, será preciso saber que essa percepção de todas as coisas, repetimos, é uma faculdade inerente e proporcionada ao estado de desmaterialização. Esta faculdade é amortecida pela encarnação, mas não é completamente anulada, pois a alma não é encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado a possui, embora sempre num grau menor que quando a alma se encontra completamente libertada. É isso que dá a certos homens um poder de penetração que falta totalmente a outros. Uma justeza maior no golpe de vista moral, uma compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Não só o espírito encarnado percebe, mas lembra-se do que viu no estado de espírito. E essa lembrança é como um quadro que se recompõe no seu pensamento. Na encarnação ele vê, porém vagamente e como através de um véu. No estado de liberdade ele vê e concebe claramente. O princípio da vista não está fora dele, mas nele. É por isso que não tem necessidade de nossa luz exterior. Por efeito do desenvolvimento moral, o círculo das ideias e a concepção se alargam. Pela desmaterialização gradual do perispírito, este se purifica dos elementos grosseiros, que alterariam a delicadeza das percepções, do que se conclui que a extensão de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. É o grau de extensão das faculdades do espírito que, na encarnação, o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Todavia, esta aptidão não é a consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. A ciência vulgar não a confere. É por isso que se encontram homens de grande saber, tão cegos para as coisas espirituais, como outros o são para as coisas materiais. São refratários, porque não as compreendem,
Isto significa que seu progresso ainda não se realizou em tal sentido, enquanto que se encontram pessoas de instrução e inteligência vulgares, dominando tais assuntos com a maior facilidade, prova de que antecipadamente tinham a intuição delas. É para estes uma recordação retrospectiva daquilo que já viram e já souberam, seja na erraticidade, seja em suas existências anteriores, assim como outros têm a intuição das línguas e das ciências, que antes já conheceram e possuíram. Quanto ao futuro do Espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o triunfo próximo, apesar dos entraves que se lhe opõem. Esta previsão lhes é fácil. Primeiro, porque sua propagação é sua obra pessoal, auxiliando o movimento ou dirigindo-o. Sabem, por consequência, o que devem fazer com o mesmo. Em segundo lugar, basta-lhes considerar um período de curta duração e, em tal período, eles veem os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Sem ser espíritos desencarnados, que os espíritas se transportem apenas a um período de 30 anos atrás, até a geração que surge, que dali considerem o que se passa hoje, que sigam a marcha progressiva e verão consumir-se em vãos esforços aqueles que acreditam ser chamados a anulá-lo. Eles o verão desaparecer pouco a pouco da cena, ao lado da árvore que cresce e cujas raízes se estendem cada dia mais. Os acontecimentos vulgares da vida privada são frequentemente a consequência da maneira de agir de cada um. Aquele será bem-sucedido segundo suas capacidades, sua habilidade, sua perseverança, sua prudência e sua energia, em assuntos nos quais outro malogrará por sua insuficiência, de modo que se pode dizer que cada um é o arquiteto de seu próprio futuro, o qual não está jamais submetido a uma cega fatalidade independente da pessoa. Conhecendo o caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho a que se aplica. Os sucessos que dizem respeito aos interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ele deve realizar-se de qualquer modo, seja por um meio, seja por outro. Os homens concorrem para a sua realização, porém ninguém é indispensável. De outro modo, o próprio Deus estaria à mercê de todas as criaturas. Se aquele a quem incumbe a missão de executar a tarefa se omitir, um outro será encarregado de sua realização. Não há missão fatal. O homem é sempre livre de preencher aquela que lhe é confiada e que ele voluntariamente aceitou. Se ele não o faz, perde o respectivo benefício e assume a responsabilidade das demoras que possam ser o resultado de sua negligência ou de sua má vontade. Se ele se tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode quebrá-lo com um sopro. O resultado final de um acontecimento pode ser certo porque está incluído nos desígnios de Deus. Porém, como na maior parte dos casos os detalhes e o modo da execução são subordinados às circunstâncias e ao livre arbítrio dos homens,
as vias e meios podem ser eventuais. Os espíritos podem nos revelar o conjunto, se for de utilidade, que sejamos prevenidos. Mas, para precisar o lugar e a data, seria necessário que eles conhecessem antecipadamente a determinação que tal ou qual indivíduo tomará. Ora, se tal deliberação ainda não está em seu pensamento, conforme ela seja, poderá acelerar ou retardar o desenvolvimento do caso, modificar os meios secundários de ação, tudo atingindo o mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra esteja mais ou menos próxima, que é inevitável, sem poder predizer o dia em que ela começará, nem os incidentes de pormenores que podem ser modificados pela vontade dos homens. Para a fixação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, além do mais, dar-se conta de uma circunstância inerente à própria natureza dos espíritos. O tempo, da mesma forma que o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de comparação ou de reparo, que o dividem em períodos que possam ser contados. Sobre a Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos é marcada pelo nascimento e ocaso do Sol, e pela duração do movimento de translação da Terra. As unidades de medida do tempo devem variar segundo os mundos, pois que os períodos astronômicos são diferentes. É assim, por exemplo, que em Júpiter os dias equivalem a 10 de nossas horas, e os anos quase 14 anos terrestres. Há, pois, para cada mundo, uma maneira diferente de computar-se a duração, conforme a natureza das revoluções siderais que aí se realizam. Já isso apresentaria uma dificuldade para a determinação de nossas datas, por espíritos que não conhecessem nosso mundo. Porém, fora dos mundos, tais meios de apreciação não existem. Para um espírito no espaço, não há nem nascimento nem ocaso do Sol na marcação dos dias, nem revolução periódica marcando anos. Para ele, não há senão a duração e o espaço infinitos. Aquele, pois, que jamais tivesse vindo à Terra, não teria nenhum conhecimento de nossos cálculos, os quais, de resto, lhe seriam completamente inúteis. Há mais, aquele que nunca se tivesse encarnado em outro mundo, não teria nenhuma noção das frações da duração do tempo. Quando um espírito estranho à Terra aqui vem se manifestar, não poderá assinalar a data dos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos, o que sem dúvida está em seu poder, mas que muitas vezes ele não julga ser útil fazer. Os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, onde já viveram e onde continuam a viver em nosso meio, estão naturalmente identificados com nossos hábitos, dos quais levam a recordação na erraticidade. Poderiam, por conseguinte, com mais facilidade, indicar uma data aos acontecimentos futuros, quando a conhecessem, mas, além do fato de que isso nem sempre é permitido, são impedidos de fazê-lo pela razão de que todas as vezes em que as circunstâncias de detalhes são subordinadas ao livre-arbítrio e à eventual decisão do homem, a data exata não existe realmente, senão
quando o acontecimento está realizado. Eis porque as predições circunstanciadas não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidades, mesmo quando não tragam cunho que as torne legitimamente suspeitas. Também os espíritos verdadeiramente sábios não predizem nada, jamais. Em datas fixas, eles se limitam a prevenir-nos do andamento das coisas que nos sejam de utilidade conhecer. Insistir para ter pormenores precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo quanto se deseja, sem se preocuparem com a verdade, e divertem-se com os terrores e as decepções que causam. A forma geralmente empregada até aqui, bastante geral para as predições, faz delas verdadeiros enigmas frequentemente indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística, da qual Nostradamus oferece o tipo mais completo, lhes dá um certo prestígio aos olhos do vulgo, que lhes atribui tanto mais valor quanto mais sejam elas incompreensíveis. Por sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, segundo o sentido atribuído a certas palavras alegóricas ou de convenção, segundo a maneira de computar o cálculo bizarramente complicado das datas, e com um pouco de boa vontade, ali se encontra aproximadamente tudo quanto se quer. Seja como for, não se pode deixar de convir que algumas predições têm caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que esta forma velada tivesse, num certo tempo, sua razão de ser e até mesmo sua necessidade. Hoje, as circunstâncias não são mais as mesmas. O positivismo do século atual pouco se acomodaria com a linguagem sibilina. Também, as predições de nossos dias não afetam mais essas formas estranhas. As feitas pelos espíritos nada têm de místicas. Falam a linguagem de todas as pessoas como o teriam feito quando vivos, pois não cessaram de pertencer à humanidade. Eles nos previnem quanto às coisas futuras, pessoais e gerais, quando tal nos puder ser útil, na medida da perspicácia de que são dotados, como o fariam conselheiros ou amigos. Suas previsões constituem, pois, mais advertências, as quais não impedem o nosso livre-arbítrio, do que predições propriamente ditas, que implicariam uma fatalidade absoluta. Sua opinião é, por outro lado, quase sempre motivada, pois que eles não querem que o homem aniquile sua razão sob uma fé cega, o que nos permite apreciar-lhes a justeza. A humanidade contemporânea tem também os seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo tem pressentido em seus escritos a marcha futura das coisas que vemos realizar-se hoje. Esta aptidão se relaciona frequentemente, sem dúvida, com a retidão de julgamento que deduz as consequências lógicas do presente, mas frequentemente também ela é o resultado de uma clarividência inconsciente ou de uma inspiração estranha. O que os homens fazem enquanto vivem com razão mais forte
podem fazer, e com mais exatidão, em seu estado de espíritos, quando a vista espiritual não é obscurecida pela matéria.